ti uma arca. Olho em Noé, diga para a pessoa que está ao seu lado, olho em Noé. Diga assim, você quer ser igreja? Você crê que a igreja faz parte da escatologia do fim? Você crê nisto? Então diga à pessoa que está ao seu lado, você precisa estar de olho em Noé. E aí Deus vira para Noé e diz assim, Noé, toda essa situação que está acontecendo aí, etc. Ok, Deus, e como é que nós vamos dar jeito nisso? Ok, vamos começar, não é um projeto. Qual é o projeto? O projeto é o seguinte, faze para ti uma arca. Ele não falou, faze para mim uma arca. Ele disse, faze para ti. E quando ele diz, faze para ti uma arca, Deus está convidando Noé a colocar o seu foco no escape. Por favor, diga a palavra escape. Escape. Deus está dizendo a Noé, Noé, a partir de agora, você vai colocar o seu foco no escape. Como assim? Faze para ti uma arca. Eu estive pensando o seguinte, obrigado, querido. Por que Deus não falou, faze uma arca para mim? Ele diz, faze para ti. Em primeiro lugar, Deus está falando o seguinte, Noé, você vai começar a investir no seu escape. Mas Deus precisava fazer isto com o seu poder tremendo? Não. Deus podia simplesmente, ao invés de mandar um dilúvio sobre toda a terra daquela forma, levar Noé numa caminhada de 10 anos para longe de tudo aquilo. Mas não. Deus manteve Noé no meio deles por 100 anos e disse, nesses 100 anos tu vai fazer uma arca para ti. Tem que ficar claro que o que nós estamos construindo não é só para Deus, é para nós. A igreja não, por alguma razão a igreja não entende que, profeticamente falando, com todo respeito à graça, ela precisa manter o seu foco no seu escape. E o que menos a igreja tem feito é manter o foco no seu escape. Porque a igreja não se comporta como um povo que vai sair. A igreja se comporta como um povo que quer ficar. Porque ela não está fazendo uma arca para si. Os irmãos estão entendendo isto? Ela está fazendo algo para alguém. Quando a Bíblia está dizendo que a arca tem que ser feita para Noé, Noé, o que você vai fazer não é para mim não, porque eu estou tranquilo, eu vou fazer o que tem que fazer, vou punir quem tem que ser punido. O justo, o homem que Deus encontrou justiça, e o que Deus faz com a justiça desse homem? Soca trabalho nele. Como é que Deus é tremendo, né? Deus gostou tanto de Noé que botou Noé para trabalhar 100 anos antes do dilúvio. Maravilha! Que bênção! Enquanto há uma mensagem da graça aí, equivocada teologicamente, que diz o seguinte, meu irmão, você não tem que fazer nada, a graça já fez tudo para você. Exatamente o oposto. A graça não é aquilo que promove a minha inadimplência. A graça não promove a minha preguiça ou o meu conforto. A graça, ela faz com que eu entenda mais ainda a necessidade de ser profundamente participante dos sofrimentos de Cristo. Porque a única forma que eu tenho, irmão Vitor, de entender isto, de entender de forma sóbria, sem me revoltar contra o sistema ou contra a forma de Deus entender as coisas, é pela graça, é entender que Deus está me convidando para participar dos seus sofrimentos, das suas dores. Então, como é que o processo de salvamento se dá? Isso que Paulo diz, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Faz uma arca para ti. 3 coisas têm que ficar claro, ou melhor 4. Número 1, ponha o seu foco no escape. Invista no escape. O escape é algo que nós preparamos. Olhe bem,
Deus anuncia o fim, mas Ele determina e manda que nós cuidemos do escape. Como é que esse escape se dá? Como é que eu invisto no escape? Ontem eu vi o pastor aqui fazendo um apelo tremendo para os nossos amados irmãos que estão indo lá no Quênia, pagando a passagem do bolso deles. A igreja vai ajudá-los, vai enviá-los com recursos para que eles fiquem lá, e eles estão dando a passagem como oferta. Você ouviu um apelo desse? Você quer investir no escape? Investir no escape é exatamente manter o reino a caminho. Irmão, corra para o pastor, mexa nas suas reservas. Eu posso dizer isso que eu sou visitante nesta noite, graças a Deus. Posso dizer isto. O pastor não conversou comigo sobre isso, nem me pediu para falar isso, para dizer isso. Pelo contrário, corra nas suas reservas. Você tem um bom crédito, faça um empréstimo bancário. Fale, pastor, eu estou aqui, eu quero dar uma oferta aqui, uma oferta de verdade, pastor. Vou dar uma oferta de $3.000, $4.000, seja quanto for, que eu quero ajudar na viagem. Ou seja, quer saber, pastor, eu tenho condição de pagar a viagem toda para isso aí. Sabe o que é isso? Investimento no escape. Você está investindo no escape. Porque nós precisamos investir no escape. Eu preciso fazer uma arca para mim. Deus só vai me dar as medidas. Martelo é na minha mão, madeira é na minha mão. Porque eu fazendo a arca ou não, o juízo virá. Número 2, o escape vem através de madeira betumada. E essa madeira betumada é uma madeira que precisa de revestimento para impedir as infiltrações. E há aí uma história de contextualização, e contextualização para cá, e contextualização para lá, e as coisas, ao invés de melhorar para a igreja, pioram, porque a igreja está envolvida numa madeira por causa da natureza humana, e madeira na Bíblia fala da natureza humana, mas o betume fala exatamente do revestimento da madeira para impedir a infiltração das águas na arca, que fala basicamente, potencialmente, da presença de Cristo na madeira, para impedir que haja essas infiltrações. E eu quero dizer aos irmãos, eu me sinto um homem bem mais moderno hoje. Já fui um camarada mais tradicional, mais cafona, mas graças a Deus, Deus me ensinou, através dos meus próprios pecados, meus próprios defeitos, meus próprios erros, a um caminho melhor de flexibilidade. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: nós, como igreja, de olho em Noé, numa arca de madeira betumada, e não apenas de madeira. E quando a Bíblia fala desta arca betumada, ela não diz apenas um momento, um lugar da arca, ela diz: faze para ti uma arca de madeira de Gomer, betumada. Toda a arca era betumada, toda a igreja. Nós precisamos crer que esta mensagem contra as infiltrações na igreja não é coisa do passado, nem é coisa cafona. Nós precisamos crer na santidade da igreja, acreditar que Deus é o mesmo Deus que requer para si santidade, e que a igreja não vai conseguir resolver os seus problemas abrindo a porta para todas as coisas, para todos os hábitos, porque isto não tem a ver conosco. Esta mensagem não é velha, esta mensagem é nova ainda. Cuidado com as infiltrações. Cuidando do escape. E em último lugar, o escape possui critérios definidos. Não adianta fazer um escape segundo aquilo que vem à sua cabeça. É um escape que possui critérios definidos. Vamos continuar a identificar a igreja e o fim em Noé, que a hora está passando, eu tenho que correr. Em quarto lugar, eu encontro em Noé, depois desta previsão, uma relação profunda de Noé com o milênio. Por que há uma relação profunda de Noé com o milênio? Porque há um traço no milênio muito forte que envolve a natureza, a criação, que é a presença dos animais num relacionamento diferente com os homens. Isaías capítulo 65, a partir do versículo 20, diz-nos que nesta ocasião os animais conviverão de uma forma muito passiva uns com os outros. Ou seja, eles deixarão, os que são carnívoros, deixarão de ser carnívoros.
Isso significa que os animais, eles potencialmente terão acesso maior aos homens, porque eles não comerão os homens. Sabe por que o leão come um homem? Porque o leão come cabrito. Se o leão deixa de comer o cabrito, então ele também não vai comer o homem. Isso aí é uma questão lógica. Então o que acontece? Noé, ele passa a ser a representação de um dia futuro, de um milênio futuro, numa forte expressão de que o reino de Deus está nele. O reino de Deus estava em Noé. Noé foi revestido de uma unção do reino de Deus, porque os animais foram a ele. Deus levou os animais à arca. Então nós temos o seguinte, nesta configuração, como é que nós vamos localizar a igreja para que nós não percamos o fio? Eu não posso falar do milênio, eu estou falando da igreja refletida em Noé. Então, como é que nós temos? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre a igreja refletida em Ló, que é um desastre, que é a nossa preocupação. Então, o que nós temos? Nós temos algumas manifestações da história de relacionamento de animais com homens, que representaram o reino de Deus. Nós temos aí o quê? Nós temos o milênio chegando na arca, o milênio chegando na cova de Daniel. Porque os animais olharam, os leões olharam para Daniel e não fizeram nada com ele, pastora. Havia naquela cova uma profunda presença do reino milenar, do reino de Deus, estava ali presente. O milênio chega a Eliseu, porque Eliseu amaldiçoa lá os rapazes e dá um tempo, porque a Bíblia diz que ele só sai da cidade depois daquele episódio. E a Bíblia nos diz que sai aí duas ursas e devoram 42 rapazes. E eu pergunto aos irmãos, por que as ursas não fizeram nada com Eliseu e só fizeram com os rapazes, se Eliseu estava no mesmo lugar onde as ursas estavam? Porque as ursas reconheciam Eliseu, porque em Eliseu havia uma forte presença do reino de Deus. O que eu estou falando, irmãos? O que eu estou dizendo é que a igreja precisa dar provas cabais, de que ela tem nela uma forte marca do reino de Deus. Se a igreja não der algum sinal de que ela tem uma marca forte do reino de Deus, e estas marcas não vêm através de palavras, bons sermões, boas conversões textuais, bons sites de revelação. Há um momento que coisas físicas precisam acontecer, para que o mundo olhe para nós e veja, peraí, há algo de diferente nesse povo, que reflete a presença do reino de Deus, que está para ser estabelecido. O milênio chega na casa de Davi, porque depois da sua unção, ainda jovem, a Bíblia diz que ele diz, olha, eu matei um urso, e também matei um leão. Como é que um jovem desse, pastora, mata urso e mata leão? Matou por submissão. Aqueles animais tiveram que se submeter a Davi, por causa da unção que estava sobre eles. Sabe o que acontece? A questão não são os animais, a questão tem a ver com o reino de Deus que estava neles. Não foi isso que Jesus disse quando ele começou o seu sermão escatológico? Esse reino não vem com aparência exterior, o reino de Deus está entre vós. E qual é a prova que nós vamos dar de que o reino de Deus está entre nós? A questão não são os animais, mas o reino. Isso é chamado, na minha concepção, de tipologia progressiva de antecipação. E nós precisamos de uma antecipação urgente para provar que nós estamos na direção certa. E ainda mais, isto era um reflexo básico, potencial, de uma espécie de dívida. Eu não sei se posso chamar assim, os pastores aqui podem me ajudar, porque na verdade eu quero ser bem prático, mas os animais foram usados durante centenas de anos para corresponder uma visão da justiça de Deus, que só se dava através de derramamento de sangue. E Deus usou os animais para o seu serviço durante tantos anos, e agora Deus decide futuristicamente compensar os animais, dando aos animais paz entre eles
e paz entre eles e os homens, que é uma forma profunda de demarcar a presença do reino de Deus. E Noé viveu esta dimensão. Antes da era dos sacrifícios organizados, Noé viveu esta dimensão. De maneira que, a partir daí, caminhando com Noé, agora vá comigo ao versículo 4, por favor. Nós já encontramos um outro traço da igreja em Noé. Versículo 4 do capítulo 7 agora, do capítulo 7. Que nós estamos bem. Vale a pena parecer com Noé como igreja. Por favor, diga à pessoa que está ao seu lado: vale a pena parecer com Noé enquanto igreja. Ok, pastor, eu tenho até que horas? 10h15, então eu vou correr. Em Noé a igreja não passa pela grande tribulação. Noé, Gênesis 7, o texto diz: olha, você vai pegar a tua família, vai entrar na arca, também as aves do céu, do versículo 1 ao versículo 4, macho e fêmea, para se conservar em vida, semente sobre a face de toda a terra, porque passados ainda 7 dias, ou seja, o que o texto está dizendo é, a partir do momento em que Noé entrar na arca, 7 dias vão serem aguardados até que a coisa aconteça potencialmente. E é exatamente este período de 7 anos que a igreja aguarda nos ares, no tribunal de Cristo e a entrada das bodas do Cordeiro, para então a igreja consumar as coisas e retornar 7 anos depois. Ou seja, enquanto está havendo toda essa preparação para a consumação das coisas, a igreja aguarda para então retornar já com Cristo. E o texto diz que no versículo 4, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E esse termo, 40 dias e 40 noites, está diretamente relacionado com o período mais intenso da grande tribulação. Já é o período da sua finalização, aonde o Armagedon está com toda a sua preparação para acontecer, e a igreja refletida em Noé, porque foi Jesus quem disse. O que é que Jesus disse? Olho em Noé. Olho em Noé. Vocês querem aprender escatologia bíblica? Senhor, como é que vai se dar o fim dos tempos? Como é que vai ser? Vocês querem aprender sobre o fim? Olho em Noé. Então Noé é um retrato da igreja livre, da igreja liberta, da igreja em que Deus mantém 7 dias dentro da arca guardada, e ela terá o poder, a autoridade de ver todas essas coisas acontecerem protegida, porque Deus cuida dos seus. Quantos dizem glória a Deus? Seguindo no texto, a Bíblia nos diz o seguinte, eu vou ter que correr, e aqui eu já estou fechando. Ainda nós vemos a presença forte da igreja em Noé para a entrada na terra. Porque a Bíblia nos diz que depois que acaba o dilúvio, vai para o capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Isso eu não vou poder explicar, vou ter que apenas deixar e falar rapidamente. A Bíblia nos diz o seguinte: aconteceu que a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, a cabo de 40 dias depois do dilúvio. 40 dias era o tempo que precisava depois do dilúvio para que as águas baixassem e a terra começasse a expressar a sua nova dimensão. E Daniel nos dá a resposta disto, porque Daniel capítulo 12, versículo 7, 11 e 12, a Bíblia nos dá ali o número de 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Eu não vou poder explicar isto, porque eu tenho pouco tempo. 1260 dias são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. 1290 dias tem a ver com os 3 anos e meio, mas 30 dias que compreendem o período do julgamento das nações. E quando o texto encerra em Daniel, capítulo 12, versículo 12, o texto diz: bem-aventurado é aquele que chega até 1335 dias, que é a soma de 1260, mais 30 do período do julgamento das nações, mas
basicamente 45 dias, que fala do período de purificação da terra, que está paralelo com os 40 dias que Noé esperou até abrir a porta da arca e ver o novo tempo que começava. Assim como o milênio começará depois desta purificação para aqueles que entrarão nele, e a igreja entrará nele não como os terrenos entrarão, ela entrará no milênio com Cristo para reinar com ele. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Ou seja, está cheio de sinais escatológicos na vida de Noé. Por isso é que Jesus disse: olhe em Noé. Vocês querem aprender escatologia? Olhe em Noé, compreendem Noé. Ok, fechamos em Noé. Uma igreja poderosa. Noé, a igreja que tem o perfil certo para estabelecer o reino de Deus, o reino de Cristo, para o seu processo. Agora, nós temos uma outra manifestação de Jesus, como foi nos dias de Noé, mas também como foi nos dias de Ló. E que a coisa é diferente, porque nos dias de Ló, casam-se, se dão em casamento, mas se compra, vende e se edifica. É uma outra geração. É uma outra igreja, com características diferentes. E o que nós temos aí, eu vou fazer algumas denúncias e algumas previsões agora. Em primeiro lugar, vá para Gênesis capítulo 19, versículo 1, rapidamente. Gênesis 19, 1. E a Bíblia diz em Gênesis 19, 1: e vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, porque Ló era um homem envolvido com política em Sodoma. Os políticos naquela época ficavam à porta da cidade julgando questões políticas e comportamentais da cidade. E o que nós temos aí, em primeiro lugar, é uma igreja que está muito mais envolvida com dramas seculares do que com dramas espirituais. Uma igreja que está muito mais desejosa de estar de olho na telinha do que estar de olho na Bíblia, na profecia. E o que nós temos aí é o seguinte: em primeiro lugar, entendam e guardem isto, depois vocês comprem o DVD e ouçam isto com mais calma. Não basta estarmos envolvidos com questões urbanas para que sejamos respeitados na hora do fim. E vou dizer mais: o desrespeito que Ló passou pela cidade na hora do fim tinha a ver com o seu trabalho na cidade de Sodoma, que a cidade de Sodoma rejeitou, porque o que a cidade de Sodoma precisava era o que Jesus disse: milagre, poder e unção. Porque Jesus disse: olha, se em Sodoma tivesse acontecido os milagres que aconteceram em vocês, eles teriam permanecido. E a cidade de Sodoma sucumbiu porque não tinha lá um profeta de Deus para fazer a obra de Deus naquele lugar. O que tinha lá era político, e Deus teve misericórdia dele por causa de Abraão. Prosseguindo, número 2, não basta tratarmos com reverência o sobrenatural. Ele recebe os anjos, se prostra diante dos anjos, e aquela coisa, e dá comida para os anjos, e dá bolo para os anjos, e dá hospedagem para os anjos, e se esquece o seguinte: que a referência não estava nas mãos dele. Ele tinha que se lembrar de Abraão. Ele tinha a obrigação naquela hora de voltar a sua atenção para Abraão, mas ele não fez isso. Ele não volta, ele não se lembra de Abraão, e ele então decide estabelecer um relacionamento com os anjos da sua cabeça, segundo o modo de vida que ele tinha, não segundo a expectativa dos anjos. Então diz o seguinte: olha bem, irmãos, se nós mantivermos o nosso foco na fonte certa, nós cometeremos menos erros. Ló errou porque rompeu com a fonte certa. Por isso ele errou. Ló possuía autoridade enquanto juiz, mas nenhuma autoridade profética. E sabe o que Ló fez? Quis tratar a visita daqueles anjos de forma institucionalizada. Por favor, 19:8, rapidamente. E agora entra uma coisa aqui muito interessante. Primeiro que você vai ler o texto em casa com mais calma, que o texto diz claramente que Ló recebeu os anjos, eles foram lá com uma mensagem de destruição: olha, a cidade vai ser destruída. Mas Ló não estava entendendo isso.
de forma potencial. Por que ele não estava entendendo de forma potencial? Porque quando os homens aceleraram para poder pegar os homens, para abusar dos homens, Ló fez uma coisa que denuncia a sua concepção do sobrenatural. Prestem bem atenção. Ló fez algo que denuncia a sua concepção do sobrenatural. Ele quis entregar as filhas para proteger os homens. E diz o texto, em Gênesis 19, 8, diz o texto assim: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou latrarei, e fareis delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Por favor, irmãos, como é que eu estou recebendo 2 anjos na minha casa, irmão Célio? Tenho consciência que estou recebendo 2 anjos, seres sobrenaturais, e vou querer defender o sobrenatural, ao invés de me render ao sobrenatural para ser defendido pelo sobrenatural. Quem sou eu para defender o sobrenatural? O problema de algumas pessoas, líderes, instituições, é que eles estão se relacionando com o sobrenatural, como se o sobrenatural precisasse profundamente deles para sobreviver. Eles precisam lidar com o sobrenatural a todo tempo para manter provavelmente o sobrenatural em voga, manter o sobrenatural em moda, ou tem uma outra palavra que eu estou buscando aqui, ela não vem, manter o sobrenatural em ação. Não, está aqui, ó. Eu sou um defensor do sobrenatural. Eu não sou defensor do sobrenatural, coisa nenhuma, é o sobrenatural que me defende. Esta é a igreja Ló. A igreja não é diferente. A igreja não é a igreja que crê que Deus tem o controle de todas as coisas. O controle está na mão de Deus. Mas vem cá, estou fazendo um barco, mas esse barco não tem leme. Esse barco não tem como eu navegar com ele. Isso não é problema meu. A ordem foi fazer o barco. Tem as medidas, tem a madeira. O leme está na mão de Deus. Ele vai me proteger, porque o sobrenatural é Ele. Eu não sou o sobrenatural. Para com esse negócio de querer tratar o sobrenatural como se o sobrenatural fosse um pobre coitado. Deus sabe se defender. Deus saberá o que fazer na hora de arrancar a igreja da terra para levar para Ele. Faça apenas aquilo que Deus mandou. E aí Ló estava, na verdade, tentando enrolar os anjos. Ele estava, pastor Célio, a relação dele com os anjos foi política. A politicagem chegou num ponto que ele estava pronto a sacrificar a própria família para preservar a cidade, para tentar convencer os anjos a não destruir Sodoma.